Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Em tempos estranhos, aí, com áreas de golpes, né, vindos de governadores e falas esquisitas dentro das Forças Armadas, o presidente Jair Bolsonaro, no Diário Oficial da União do último dia 25, no caso ontem, ele exonerou grande parte aí do Estado-Maior das Forças Armadas, inclusive o próprio comandante da Aeronáutica foi colocado para reserva e muitos generais foram promovidos a general de divisão combatente e trocas em comandos, aí, como por exemplo o general Mioto, comandante militar do Sul, foi colocado na reserva também e trocado por outros generais que o Bolsonaro promoveu nesse ato no Diário Oficial da União. Detalhe curioso, né? O ato passa a valer apenas no dia 31 de março. Disso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, também vamos falar, né, dos governadores que estão querendo colocar o Bolsonaro na parede, né, a hipocrisia de sempre, vai caindo as máscaras aí com o passar do tempo, né, dessa crise do problema de saúde e essa quarentena horizontal que eles vêm impondo. Antes, só queria lembrar para vocês, um recado importante, porque hoje é o último dia da promoção da livraria do canal Vista Pátria, tá? O link está aqui no primeiro comentário, também está na descrição. Acesse e você poderá aproveitar milhares de livros, eu disse milhares de livros, por até 60% de desconto, né? Uma promoção que realmente é impactante, porque é a estreia da livraria, então a gente fez esses preços especiais aí para vocês, mas só vai até hoje, então não perca tempo e aproveite. Vamos lá, pessoal, Diário Oficial da União, né, o presidente Jair Bolsonaro exonera aqui com a autorização e assinatura do Fernando Azevedo Silva, né, o ministro da Defesa, general Mioto, coloca o general Mioto na reserva aí, reserva remunerada, tira também o major brigadeiro do ar, Mauro Martins Machado, também colocado na reserva, né, e coloca muita gente nova e faz trocas no comando aqui, como por exemplo o general de Exército Marcos Antônio Amaro dos Santos, que passa a exercer o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército, né, ficando exonerado do Comando Militar do Sudeste. Então ele promoveu o comandante militar do Sudeste aí a chefe do Estado-Maior do Exército. Então, movimentações interessantes aí estão acontecendo no momento em que vemos o presidente Jair Bolsonaro expondo a hipocrisia diante da exploração política do vírus chinês, né? Como podemos ver hoje aí na saída da residência do presidente. Olá, atenção povo do Brasil, esse pessoal diz que eu tô errado e você tem que ficar em casa. Agora eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Bolsonaro! Mito! O que vocês estão fazendo aqui? Não estão com medo do coronavírus, não? Eu não estou. Vamos pra casa! Todo mundo sem máscara! Eles conhecem a verdade. Eu tô assistindo lixo! Eu tô assistindo o Siqueira aqui agora, tá ok? Um abraço aí. Então é aquele discurso, né? Vale para mim, mas não vale para você. Querem te trancar em casa, mas eles podem trabalhar normalmente, né? Inclusive, acho que foi até o Alan dos Santos ontem, no Terça Livre, questionou, né? E o William Bonner continua indo trabalhar? Né? O que o William Bonner faz é serviço essencial? Então fica a reflexão, né? Muitos trabalhadores aí de supermercado continuam trabalhando normalmente, né? Porque os outros não podem trabalhar. Enfim, o momento é muito esquisito, né? Quem assistiu ontem o vídeo do presidente Jair Bolsonaro falando contra o João Dória, né? A hipocrisia do Dória, pode perceber ali uma reação tanto estranha do general Mourão. A cabeça do general Mourão, né, fica sinalizando aí de maneira negativa enquanto o presidente fala. Ficou um tanto dúbio, um tanto esquisito, não dá para entender se o Mourão ele acena contra o presidente ou contra a atitude politiqueira do João Dória. O fato é que depois disso o Mourão ainda deu uma declaração dizendo que a medida do governo a posição do governo é isolamento total, né? Enquanto o presidente Bolsonaro fala que quer o isolamento vertical. O próprio ministro Mandetta aí disse também que não há necessidade desse isolamento todo, né? Numa entrevista coletiva muito dura e um posicionamento muito alinhado aí com o presidente Jair Bolsonaro, no momento em que diziam que o Mandetta estava para cair. Mas ele disse que o Mandetta iria renunciar, né? Na verdade não estava para cair. O Mandetta renunciaria, o que se provou mais uma vez a fake news. A imprensa não consegue dar uma dentro. Agora, o pior disso tudo, nesse cenário todo, foi o governador Wilson Witzel, né? O governador Wilson Witzel fez um tweet aí dizendo o seguinte: se o governo federal
até segunda-feira não apresentar algo que dê esperança para que as pessoas possam saber que não vão morrer de fome e não vai ter um cataclismo nas suas vidas, vai ser muito difícil continuar com essas medidas protetivas, porque nós não podemos brigar e pedir para as pessoas ficarem em casa. Não podemos falar para que as empresas fiquem fechadas se quem tem condições de socorrer, que é o governo federal, segundo o Witzel, e tem dinheiro para isso, não toma providências. A responsabilidade passa a ser deles. Então, olha o tamanho da hipocrisia. O cara vai para a televisão, né, igual tendo ataque de pelanca, né, fazendo histeria nos jornais, principalmente da TV Globo, né, diz que todo mundo tem que ficar em casa, que ninguém vai morrer de fome, que não vai ter desabastecimento, nada disso. Né? Então toma medidas drásticas, com um quadro muito reduzido aí de contaminação. E agora ele vira para o governo federal esse que está sendo comandado aí pelo presidente Jair Bolsonaro, que diz que essas medidas radicais vão acabar quebrando a economia, vão falir empresas, vão deixar as pessoas na berlinda, né? Ele vira e diz, olha, eu fiz tudo isso, mas essas pessoas vão realmente quebrar, vão falir, vão passar fome. Então, Bolsonaro, me dá um dinheiro aqui para eu poder dar para essas pessoas e ainda sair como o grande paladino da saúde, né? Você é o grande salvador do Rio de Janeiro, né? O cara que não consegue nem cuidar da água da SEDAI, que é uma empresa estatal, e vende água podre aí para todo mundo. Então, esse é o Wilson Witzel. Né? O mesmo Wilson Witzel que, para quem não sabe, houve agora um contingenciamento, né? Contingenciamento é quando você suspende aí alguns pagamentos devido, você segura, né, a verba para depois ver como vai ficar a situação e soltar. Houve um contingenciamento na casa dos 10 bilhões e meio de reais, sendo que a parte de arrecadação por conta do vírus chinês, né, a parte que teve prejuízo de arrecadação, fica na casa dos 3 bilhões desses 10,5. O outro restante tem a ver com a crise do petróleo. Afinal, o estado do Rio de Janeiro é um estado muito dependente do petróleo. Então, vocês verem o tamanho do problema, né, que o vírus em si, né, o problema que ele causa ainda é fichinha, perto do problema que o mundo lá fora está impondo para a gente, né, que é esse problema do petróleo. Né, que houve aí a redução do valor do petróleo, o estado do Rio de Janeiro vende petróleo, cai a arrecadação, e aí tem um prejuízo de 7 bilhões, que tem, no caso, fazer o contingenciamento e segurar a verba. E no meio desse cenário seríssimo, o cara está querendo deixar todo mundo preso em casa, né, sem trabalhar, sem gerar riqueza, sem gerar, obviamente, arrecadação, num cenário terrível para o estado do Rio de Janeiro e para tantos outros estados. O cenário não é bom, o cenário econômico mundial nesse exato momento. Então você ficar trancando todo mundo dentro de casa só vai ajudar a piorar a crise. Então, nesse momento, fica muito curioso aí essas posições aí de alguns generais, né, algumas declarações. E o presidente Jair Bolsonaro, né, parece que está batendo na mesa aí e colocando cada um no seu devido lugar, como ele fez com o João Dória ontem. Só para lembrar também, não podia deixar de passar batido, o decreto do presidente Jair Bolsonaro, né, além do decreto que muda, troca aí o Estado-Maior das Forças Armadas, principalmente do Exército e Aeronáutica, né, não li aqui no DO nada referente à Marinha, tá? Pode ser que tenha passado batido, mas acho que na Marinha não houve nenhuma alteração. Posso estar enganado, mas não. O principal foi na Aeronáutica mesmo. E no Exército, né? Muitos generais de Exército sendo promovidos e muitos coronéis sendo promovidos também. Aqui, mais de 10 aqui, está no Diário Oficial da União. Vou deixar esse link do Diário Oficial fixado na descrição. Vai ser o último item lá, o link do Diário Oficial, para você que quer conferir e ver os nomes de cada um que foi trocado ali, as posições, exonerações e nomeações. Agora o presidente, além disso, ele também fez o decreto referente ao problema do vírus chinês, onde ele libera para funcionamento as loterias. Para quem não entende, pessoal, para quem mora numa cidade grande, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, como eu moro, né, pode uma loteria, né, loteria para apostar jogo. Na verdade, a loteria ela é muito importante nas cidades do interior, sendo o único ponto, né, para a pessoa fazer o saque do seu benefício, por exemplo, já que a loteria ela é um correspondente da Caixa Econômica. Então é fundamental para que as pessoas possam receber os seus benefícios do INSS, Bolsa Família, enfim, que tenha a loteria funcionando, a loteria aberta.
Manter a loteria fechada é condenar as pessoas à fome. Inclusive teve um vídeo aí de uma senhora, né, reclamando da prefeita aí, parecia ser no interior ali do Nordeste, onde ela reclama da loteria fechada, um monte de pessoas ali humildes esperando para poder receber com a loteria fechada. É uma responsabilidade sem tamanho. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro, nesse decreto onde ele estabelece ali, regulamenta alguns serviços essenciais, ele também colocou como serviço essencial os cultos, né, as igrejas. Então, as pessoas aí que no momento de crise como esse querem recorrer à fé, né, recorrer ao culto religioso, vão poder ter o seu direito de exercer a sua fé no templo religioso, porque o templo religioso ficou considerado como serviço essencial pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, mais uma atitude aí onde ele pensa no povo, pensa na população. Afinal, a igreja, ela sempre esteve do lado da população, né, nos momentos de crise, nos momentos de dor, e não seria num momento como esse, de uma crise, de uma pandemia como essa, que as pessoas poderiam ficar isoladas, né, ficar longe ali da sua comunidade religiosa. Realmente é algo insensível demais. Esses aí que estão pregando sensibilidade, né, como por exemplo feminista, que não liga em você fazer um aborto, mas está preocupado com a vida das pessoas aí, segundo o vírus chinês, por conta do vírus chinês. Enfim, a hipocrisia toda sem tamanho, né? Então temos esse fato curiosíssimo, a troca no comando aí no comando não, o comandante do Exército continua o mesmo, General Puyol, mas os comandantes aí, alterações nos comandos, Comando Militar do Oeste, Comando Militar do Sul, Comando Militar do Sudeste, enfim, muitas trocas, né, no alto comando aí das Forças Armadas. Então, é interessante observarmos o que vem nos próximos dias e o que o Bolsonaro espera com essa atitude num dia um tanto simbólico, né? Dia 31 de março. Quem conhece a história sabe muito bem do que eu estou falando.